foi construída essas paredes? Mas antes disso, eu quero que você vá comigo em Provérbios capítulo 4. Que bom que você veio e trouxe o seu caderno, trouxe a sua caneta, para que você possa anotar, para que você possa estudar, né? Tudo aquilo que nós vamos estudar hoje, tudo aquilo que Deus vai falar conosco nesse dia. Provérbios capítulo 4. No verso de número 23. Provérbios 4, 23. Diz assim o texto: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então o autor de Provérbios diz, olha, acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Será que o autor de Provérbios ele está apenas citando ou dizendo, está falando do órgão coração? Claro que se o nosso coração for atingido por uma espada, né, pensando nos tempos bíblicos, quando os homens saíam para a guerra para lutar com a lança, com a espada, quando um chegava perto do outro, né, para lutar, então tinha que defender o coração para que o coração não fosse ferido e parasse de bombear sangue. Mas será que o autor de Provérbios está falando somente do órgão físico? Está falando somente do coração? Porque na Bíblia, e eu não vou falar aqui quantas vezes aparece a palavra coração, indicando a mente. Então, muitas vezes, na Bíblia, quando se lê a palavra coração, ela está se referindo, o contexto do texto não está falando do órgão físico, ele está falando da mente. Existem outras, não sei quantas vezes, que a palavra coração, ela é o contexto da palavra, quando a palavra é usada, está indicando vontade. Coração, né? Mente, vontade. Então, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, a gente precisa entender o contexto. Então, muitas vezes na palavra do Senhor, a palavra coração, ela está também indicando, o contexto dela, onde ela está inserida, está indicando personalidade, identidade. E nós vamos falar, um dia nós vamos falar sobre identidade. Né? Então guarda aí. Quando o autor aí está dizendo, guarda o teu coração, ele está falando, guarda a tua mente, guarda a tua vontade. Guarda o teu coração. Ou seja, guarda a tua alma. Guarda a tua alma. Porque o que é a nossa alma? Não é a nossa mente, não é os nossos desejos, as nossas vontades, não é aquilo que nós raciocinamos. Então, ele está dizendo, guarda a tua alma. E aí, o autor, lembra que nós estamos fazendo uma relação com um muro lá de Ezequiel, o muro do templo, como eu falei domingo passado, que eles construíram o templo do Senhor, e por trás de um muro, atrás de uma parede, eles idolatravam a outros deuses, eles prestavam culto a outros deuses, e Deus leva o profeta Ezequiel para olhar lá, para ver aquilo e diz, olha, está vendo? Por isso que você não cresce, por isso que Israel está sendo subjugado, por isso que Israel está sendo escravizado, porque eles estão adorando outros deuses, estão se afastando de mim. Então, o que o Senhor está falando conosco nestes dias é que há coisas aqui dentro do nosso coração, há coisas dentro da nossa alma, né, do nosso intelecto, do nosso entendimento, da nossa mente, que nos impede de crescer. Só que no texto que nós lemos aí de Provérbios, ele diz, de Ezequiel, no capítulo 13, ele diz que havia o quê? Falsos profetas. Quem eram esses falsos profetas? Eram aqueles que diziam a Israel, olha, continuem assim, vai ter paz, vocês estão inseguros, Deus vai abençoar vocês, Deus vai levar vocês a subjugar todas as nações, Deus vai prosperar vocês, quando as coisas não estavam bem. Então é o texto que nós lemos lá de Ezequiel, diz, falou para Israel que havia paz quando não havia paz. Havia falsos profetas, ou seja, quem eram os falsos profetas? Eram aqueles que enganavam, certo? Nós estamos fazendo uma relação aqui. Quem é o falso profeta? É aqueles que enganavam, que falava mentira, que não falava a verdade. Pois bem, aí eu quero que, então, nós vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 1,
Gênesis capítulo 1, verso de número 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus o abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham-se, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Verso de número 29 diz assim: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais com alimento, tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem no chão, rente ao chão, e assim foi. Então, esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Que o homem tenha sucesso, que o homem cresça, que o homem multiplique, que o homem seja fértil. Quando eu estou falando homem e mulher, estou falando da espécie. Esse é o plano de Deus. Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas. Aqui não está dizendo, olha, está vendo, homem, eu fiz você a minha imagem e semelhança, e você vai ser um perdedor, você vai ser um fracassado, você vai ser uma pessoa que fica isolada, você vai ser uma pessoa abandonada, você vai ser uma pessoa que vai ser rejeitada. Não é o que o texto está dizendo. O texto diz que Deus criou o homem, disse, eu vou fazer a minha imagem e a minha semelhança. Deus não falou, você vai ser burro, não é? Ou você não vai ser desprovido de inteligência, melhor assim, coitado do burro, né? Você vai ser desprovido de inteligência, não. Deus diz, vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Há um padrão aí, há um modelo aí, certo? Deus nos fez a sua imagem. Então, quando eu olhar para mim, quando eu olhar no espelho e me ver no espelho, eu tenho que ver a imagem de Deus refletida em mim. E aí é onde entram os falsos profetas. Aí é onde entram os enganadores. Por quê? Porque os falsos profetas falavam o que não era verdade. Então, houve falsos profetas na nossa vida. Houve pessoas que têm a relação, e eu não estou falando que ele trouxe uma palavra profética para você, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ele foi uma pessoa que por alguma circunstância, alguma situação, foi um falso profeta, porque ele não falou a verdade para você. Quem podem ser os primeiros falsos profetas da nossa vida? Os nossos pais. Os nossos pais podem ser os primeiros falsos profetas em nossas vidas. Se você é pai aqui, cabe hoje uma lição para você. Porque você tem que ser um profeta de Deus na vida do seu filho. O que é um profeta de Deus na vida do seu filho? Falar a verdade. Semear nele a verdade. Semear nele aquilo qual é o padrão de Deus para a vida dele. Aquilo qual é o propósito de Deus para a vida dele. Então, com uma carinha, vamos imaginar, vamos tomar como exemplo um bebezinho. Ele está no ventre. Lá ele tem tudo. Lá ele tem alimento. Lá ele está num ambiente agradável, não está nem quente nem frio, tá? Joia. Lá ele não tem fome, ele está seguro. Ele tem tudo o que ele precisa, está ali dentro do ventre. No ventre da mãe dele. Ele recebe tudo ali, tudo o que ele precisa está ali. Mas de repente vem uma força que ele não sabe de onde é, como chega nele e o expulsa dali. Faz ele virar dentro do ventre da mãe, faz ele... E ele sai. E aí, ele tem que se virar. E aí ele começa a sentir fome, ele começa a sentir frio ou sentir calor, ele começa a ficar incomodado porque coloca umas coisas nele que ele não sabe o que é. De repente aquilo fica molhado no seu corpo e incomoda. Fez xixi, ele nem sabia que ele fez, mas ele fez xixi, ele fica incomodado e ele chora. Por que o nenê chora? Porque ele é manhoso? Porque nós somos como o bebê. Apesar de termos aí 50, 30, 20, mas nós somos como o bebê sempre. Porque nós somos movidos por aquilo que nos falta.
Por que o bebê chora? Porque ele quer o alimento, porque está faltando alimento. Ele quer o alimento, ele chora. Ele está com frio, então ele chora, ele quer ser aquecido. Então nós aprendemos desde pequeno a se mover por aquilo que nos falta. Desde pequeno nós aprendemos, nós somos obrigados a nos virar por aquilo que nos falta. Falar assim, quem gosta de trabalhar, sair 4 horas da manhã, pegar trem lotado, trabalhar o dia todo, bater o cartão, voltar para casa? Ninguém gosta, mas por que faz? Porque se não fizer isso, ninguém come, ninguém veste, ninguém passeia. Então você só faz isso porque falta. Então, eu quero que você entenda que nós estamos falando de desenvolvimento aqui, não é derrubando as paredes que me impedem de crescer. Eu vou em busca daquilo que me falta. Eu choro. Mas esse não era o padrão de Deus para as nossas vidas. Deus nos colocou no Jardim do Éden, Deus nos colocou lá tinha tudo que nós precisávamos, Ele nos deu tudo, mas aí nós erramos, nós falhamos, Ele nos tirou dali, nos protegeu, porque senão não teríamos outra oportunidade. Então Ele vai fazer todo o plano dele, trazer o Senhor Jesus para nos trazer de volta ao Éden agora, restaurados. Mas, nesse percurso, imagine Adão e Eva têm tudo ali, de repente, eles não têm nada, eles têm que se virar. A palavra diz que o Senhor disse para Adão assim, você vai ter que comer do suor do seu rosto. Então quer dizer que ele ia ter que se esforçar para comer. Ele teve que ir em busca daquilo que faltava. E aí, nesse percurso, apareceu um enganador mor. Você sabe de quem que eu estou falando. E começa a falar um monte de mentira. E aí, começa todo um problema na humanidade, que não vem ao caso hoje falarmos sobre isso. Eu só dei esse pano de fundo, porque é assim, nós somos como um bebezinho e de repente alguém vai nos falando ao nosso ouvido. E às vezes os nossos pais podem ser esse falso profeta, ou seja, falar aquilo que não é o propósito para a nossa vida. Por exemplo, o seu pai tinha que te ajudar na lição de casa. E aí falava uma vez, você não conseguia fazer, ele falava, você é burro mesmo, menino? Eu falo uma vez, 2 vezes e você é um burro. Você não vai ter futuro. O que é isso? Ser um falso profeta. Se Deus falou que eu fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele nos fez para ser vencedor. Porque Deus já perdeu alguma vez? Deus já é imperfeito? Deus faz coisa errada? Não, Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Ele nos fez para ter sucesso, Ele nos fez para vencer, Ele nos fez para ultrapassar limites. Mas, dentro do percurso, há pessoas que vão falando coisas que não são verdades. Só que eu cresço ouvindo isso, um dia na lição de matemática, outro dia na lição de português, outro dia na lição de física, outro dia num esporte, outro dia... E eu vou acreditando que eu sou incapaz de fazer aquilo. E é desse falso profeta que Deus está falando em Ezequiel. Então, tá vendo? Esses muros foram caiados, né? Foram revestidos em base ou fundamentados numa mentira. E quantos de nós crescemos fundamentando a nossa vida dentro de uma mentira? Realmente eu não nasci para ser feliz. Eu não tenho direito a ter a felicidade. Eu não tenho direito, eu não consigo. Eu nasci para isso mesmo, para ser o menor de todos. Por quê? Porque esses falsos profetas... Eu não estou falando que a pessoa fez por maldade. Eu não estou falando que a pessoa fez de forma consciente. Mas, de alguma maneira, essa mentira entrou na sua cabeça. Ou essa mentira foi cunhada, ou foi gravada no seu ser. Por isso o autor de Provérbios diz, antes de mais nada, antes de tudo, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Porque dela provém toda a vida. Guardar a minha alma, guardar o meu pensamento. Poxa, se o meu pai diz que eu sou burro, se o meu pai diz, como eu vi uma vez uma pessoa dizer, o meu pai me disse que o máximo que eu ia fazer, que eu nasci para lavar louça, que eu nasci para limpar chão, que eu nasci para, esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia.
Então, realmente, eu não posso ser assim. Então, quando essa pessoa, quando ela se dava diante de uma situação que ela precisava ultrapassar o limite, ela recuava, porque ela lembrava das palavras do pai. E o que o pai foi? Um falso profeta. Estou falando que ele fez de forma consciente, eu não estou falando que ele fez por maldade, só que ele não estava falando uma verdade. Deus nos chamou para que nós tivéssemos, e aí eu quero que você vá comigo em Efésios capítulo 4. Está dando para entender? Que às vezes para mim parece claro, de repente, né? Efésios capítulo 4, no verso de número 11. Opa, passei um pouquinho. Diz assim o texto: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Então Deus diz que Deus deixou algum para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, a fim de que aquela pessoa fosse preparada para chegar na estatura do varão perfeito, para que ele chegasse na plenitude de Cristo, ou na altura de Cristo, como Cristo é. Entende? Da mesma forma os nossos pais. Eles foram, o Senhor deu os seus filhos, o Senhor te deu os seus filhos, ou o Senhor vai te dar os seus filhos, no intuito que você prepare ele para que ele chegue na estatura de Cristo. Né? Para que ele chegue na plenitude do conhecimento de Cristo. Eu não estou falando de conhecimento teológico, eu estou falando de que ele, como ele seja como Cristo. Porque esse é o padrão de Deus, esse é o modelo de Deus para mim e para a sua vida e para todos os homens e para todas as mulheres. Mas muitas vezes os nossos pais são os primeiros falsos profetas. Eu dei aqui a questão da lição. Mas quantos pais ou quantas situações que, por exemplo, a falta de um pai, a ausência de um pai, pode trazer grandes danos à nossa vida. A falta da figura paterna nas nossas vidas pode trazer sentimentos como revolta. Mas, graças a Deus, eu não perdi meu pai estava lá. Mas às vezes o pai estava fisicamente, mas ele era ausente. Mesmo ele estando fisicamente, ele era ausente. Porque ele não cuidava. Né? E aí fazia aquele, como o profeta Ezequiel disse aí, do muro caiado. Parece que estava tudo bem, mas não estava bem. Parece, passava um calzinho lá, uma tinta branca, o muro tá bom, mas não estava bom. Porque a ausência da figura paterna, ela pode trazer revolta, sentimento de revolta. Tentativas de encontro. Ou seja, a pessoa quer buscar encontrar o seu pai de todos os jeitos. Ele quer buscar a paternidade. E aí a pessoa olha para um tio, a pessoa olha para um avô, a pessoa olha para um professor, a pessoa olha e vai tentando encontrar esse pai. Porque ela quer esse cuidado. E aí não vem a palavra, não vem a resposta, não vem o retorno. Esse pai foi um falso profeta na vida dessa pessoa. Porque não demonstrou como Deus realmente ama aquela pessoa, como Deus tem cuidado daquela pessoa, como Deus sustentou aquela pessoa. E eu acredito que Deus, assim como o meu pai falhou, ele estava ali, eu conseguia vê-lo, mas ele era ausente completamente, eu acredito que Deus é assim comigo. Eu não via o meu pai, então eu acredito que Deus é assim também. Porque eu não vejo Deus, então Deus não está cuidando de mim. Deus não está me olhando, Deus não está me vendo. Deus fala que gosta, que nem meu pai falou que gosta de mim, mas nunca me deu um abraço, nunca disse eu te amo. Entende? Então, os pais podem ser os primeiros falsos profetas em nossas vidas, com suas ações, com suas atitudes. Não estou falando que existe pais perfeitos. Escuta aqui, você que é pai. Eu escutei de uma pessoa ontem isso. Eu fui uma péssima mãe, Todos nós, porque nós somos imperfeitos, nós vamos falhar com os
Todos nós, infelizmente, vamos deixar marcas, traumas nos nossos filhos. Agora, a ideia é amenizar o máximo possível desses traumas, para que nossos filhos não cresçam com tantas dificuldades. Por isso eu tenho que conhecer a Deus, porque Deus é exemplo de paternidade. Deus é exemplo de maternidade. Então eu vou buscar em Deus como ser um pai, como ser uma mãe, como cuidar do meu filho. Como transmitir, como ser um profeta de Deus para o meu filho. Como falar para ele a verdade. Porque eu já falei muitas vezes aqui, não é mentira, não, porque muitas vezes, por exemplo, eu achava que o problema da minha mãe e do meu pai, o sofrimento deles era por minha causa, porque eu vim de supetão, porque eu apareci de repente. Porque meus pais não estavam preparados para o casamento, e de repente veio o Fernando, então, e agora? Nós não precisamos casar. Então, todo momento da briga, eu achava que eu era o culpado. Porque eu ouvia dizer, olha, se não fosse por esse menino, eu não estava mais aqui. Não falava diretamente comigo, mas na hora das brigas, eles jogavam isso um para o outro. Eu só estou com você por causa do menino. A atitude de um falso era uma mentira. Porque eu fui gerado, porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu não sei se você passou por isso, talvez seus pais não estiveram perto de você, ou se estiveram perto não foram tão atuantes, mas você nasceu e foi gerado por Deus, porque você tem um propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para te levar aonde Ele quer que você vá. Agora, eu preciso acreditar nisso. Aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou é verdade? Algumas coisas sim, outras não eram como isso. Não que eles me ensinaram de forma consciente, mas quando eles tinham qualquer conflito, isso vinha à tona. Aquele sentimento que eles tinham, porque meu pai teve que assumir uma família, ele era um garotão, teve que assumir uma família, minha mãe teve que assumir agora uma família, e achavam que a infelicidade e aquela dificuldade que eles tinham eram porque eles casaram obrigados, e assim vai. E quantos de nós crescemos assim, acreditando que nós somos um erro? Deus erra. Se você nasceu é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Você não foi um erro, você não foi uma escapulida, uma coincidência. Não, Deus tem um propósito na sua vida. E isso é a primeira coisa que Deus quer trabalhar com você nessa noite. O segundo, que pode ser os falsos profetas, nossos professores. Eles podem ser a segundos aqueles que vão ser falsos profetas em nossas vidas. Porque, na verdade, os professores eles gostam mais de trabalhar com aqueles alunos que dão a resposta rápido, né? Que são que conseguem captar o conteúdo mais rapidamente. Mas isso não quer dizer que aquele que dá a resposta ao conteúdo mais rapidamente, ele seja mais inteligente que o outro. Engano. E nós, muitas vezes, pais, nós achamos que os nossos filhos, eles são inteligentes porque ele traz lá uma medida, o A, ou 10, ou 100. Ah, meu filho é inteligente, que ele só vem com 100. A primeira coisa que eu quero derrubar nessa noite aqui com você é que ninguém pode ser medido por um número. 100, 10, 5, 3, 2. E olha o mal que muitas pessoas, eu já ouvi muitos adolescentes que eu atendi no ano passado. Ah, meu pai e minha mãe não aceita menos do que 9,5 no meu boletim. Ok? Eu quero que o meu filho seja o melhor, eu quero que o meu filho vença, que eu quero que o meu filho avance. Ok. Só que ser só 9,5, tirar 9,5, tirar 10, não quer dizer que ele desenvolveu, cresceu, amadureceu como ele deveria amadurecer. Ele tem que ser 10 em tudo, então. Não só nas disciplinas da escola. Eu preciso desenvolver. Só que alguém consegue ser bom em tudo? Futebol, voleibol, xadrez, carta, enfim, Uno, sei lá, o que mais? Não. Há algumas disciplinas ou algumas habilidades que nós não conseguimos. Imagine se todo mundo nascesse como o Neymar.
Fosse bom de futebol igual o Neymar. Estaria um monte de gente morrendo aí porque não tinha médico, tá? Todo mundo no campo de futebol. Tenho que olhar para o meu filho e ver qual é o propósito dele. Desenvolver aquilo que ele tem potencial. Só que nós nos apegamos tanto ao número, porque nossos professores, a escola que nós somos inseridos, é tudo número, tem que ter 10, tem que ter 10, tem que ter 10, tem que ter 10, e eu acredito nisso. E quando aquela criança não chega no 10, qual é o sentimento quando você não consegue desenvolver algo? Imagine alguém que não consegue chegar no 10, fica no 5, no 7, e sempre ela ouve do pai, da mãe, do professor, você é burro, ou deixa de lado, ou eu nem vou perder tempo de explicar para essa pessoa, porque ela não vai resolver mesmo, ela não vai conseguir desenvolver mesmo. Não é chato quando alguém chega assim para você e diz assim, eu nem vou falar isso para você, porque você não entende disso mesmo? Quantas crianças hoje na escola estão desta maneira, porque estão lá abandonadas dentro da sala de aula, porque os professores não olham, porque os professores não ajudam a desenvolver o potencial deles. Vem para casa, o pai e a mãe, na hora de pegar a lição, de sentar com ele, desenvolver, bom, meu filho é bom em português, mas não é bom em matemática, então eu vou ajudar na matemática. Não, o pai e a mãe, meu pai, a única coisa que ele falava para mim no começo do ano, não me interessa as notas do meio do ano, eu só quero saber lá em dezembro. O que me interessa é dezembro. Passava um ano em todo, no final do ano ele queria saber se eu passei de ano. Passasse de ano, estava feito. Quer dizer que eu só sou filho à medida que eu respondo aquilo que o meu pai espera? Eu só sou aluno à medida que eu respondo aquilo que um professor espera? E aí eu acho que com Deus é da mesma forma. Eu não sou tão bom quanto eu acho que Deus esperava de mim, então melhor eu ficar longe do Senhor. Porque eu olho, meu pai quer 10, então imagine Deus. Deus quer que eu tire 12. Então é melhor eu ficar longe da casa do Senhor. Melhor eu ficar longe de Deus. Melhor eu não me envolver com as coisas de Deus, porque eu não vou conseguir. Eu não vou alcançar. E o tema da noite, hoje, é derrubando as paredes que me impedem de crescer. É isso, eu tenho que tirar esses tijolinhos. Porque eu fui rejeitado pelo pai, porque eu fui rejeitado pela mãe. E aí o terceiro pode ser um esposo, um cônjuge, uma esposa, né? Um esposo, o cônjuge, que deve ser aquela pessoa que ajuda o outro a desenvolver, a crescer, e aí vem, você é feia, você é feio, você é gordo, você é magra, enfim. Falsos profetas que vão colocando e alimentando com mentiras, com palavras que não são a verdade de Deus para a minha vida, que não são um propósito. Outros que podem ser colegas, podem ser falsos profetas. O governo, a mídia, a igreja, líderes. Certamente nós temos aqui uma experiência com algum líder que nos feriu, que nos impede muitas vezes de atuar na casa do Senhor, de nos deixar a ser usado pelo Senhor. Nós crescemos ouvindo essas mentiras e nós construímos as nossas vidas nessa mentira e achamos que está tudo bem. Freud, ele diz que nós temos alguns mecanismos de defesa, né? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, mecanismo de defesa. Uma pessoa que ela é muito tímida, um mecanismo de defesa, ela pode ser aquela pessoa que vai rir toda hora, que vai contar piada toda hora, que ela não vai se ligar, ela vai fazer o mico, ela vai passar o mico. É um mecanismo de defesa, porque já vão rir de mim mesmo, então eu já vou me lanço,
né? Eu faço a palhaçada, todo mundo ri e pensa que eu estou no controle. Isso é um mecanismo de defesa. E tem um mecanismo de defesa ao contrário. A pessoa é tímida, ela... Vou ficar aqui quietinho. O professor está chamando alguém para fazer uma pergunta, eu vou baixar a cabeça, eu nem vou olhar para ele, porque assim ele não me chama. Mecanismo de defesa. Porque lá dentro, na sua mente diz, você não é capaz. Então eu vou ser o bagunceiro da turma, eu vou ser o que não falo nada, que ninguém percebe, o invisível da turma. E é essas mentiras que Deus quer que elas sejam quebradas nessa noite. É esses muros que eu cresci já faz 50 anos, que algumas das mentiras ainda prevalecem, que me afastam do propósito de Deus para a minha vida. Só que o mesmo texto diz, que nós lemos lá em Ezequiel, que vai vir tempestades. Capítulo 13, volta lá em Ezequiel comigo no capítulo 13. Verso de número 9. Diz assim, ó: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Elas não pertencerão ao conselho de meu povo, não estarão escritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz. E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga-lhes que lhe passam cal. Esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra, e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram, e arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei a minha ira contra o muro e contra aqueles que caiaram. Direi a vocês, o muro se foi e também aqueles que caiaram. Então Deus diz que vai vir tempestades para derrubar esse muro. E nós passamos por essas tempestades o tempo todo, a vida toda. Porque há momentos, há situações... Quem aqui nunca perguntou assim, mas Senhor, por que você permite isso? Por que o Senhor permitiu eu perder o emprego? Pois é, se eu não perdesse o emprego, eu estaria até hoje lá na mecânica, né, na área de mecânica, que eu fazia, mas não tinha paixão, não gostava. Eu nunca ia chegar a conseguir fazer um curso de psicologia, por exemplo. Há momentos de tribulação e de tempestades que vão vir para que você saia da zona de conforto. Para que você comece a caminhar rumo ao propósito de Deus para a sua vida. Porque se ficar tudo bom, tudo certo, se aquele muro ficar ali pintadinho, com cal, revestido, parece que está tudo bem. Mas Deus quer te levar ao propósito, então por isso haverá tempestades, problema de saúde, por exemplo. Para que eu possa cuidar de mim, para que eu possa mudar a minha alimentação, para que eu possa cuidar. Problemas financeiros. Tempestade. Quantas pessoas que estão com a sua vida alicerçada nessas mentiras se acabam se lançando ao alcoolismo, problemas de relacionamento no trabalho. Deus quer que você, primeiro, eu e você, nós precisamos identificar quais são as mentiras que foram colocadas na nossa vida. Quais são os tijolinhos que estão impedindo que eu cresça? Talvez você veio aqui hoje e disse, eu vou lá aprender, ele vai me dar 5 passos para ter sucesso. Ele vai me dar 5 maneiras de ganhar dinheiro. 5 passos para ficar rico. Pois é, você pode receber os 5 passos para ficar rico, os 5 passos para ter sucesso. Mas esse sentimento de que você foi rejeitado vai continuar aí dentro de você. E Deus não quer que você tenha esse sentimento.
esse sentimento de que você foi abandonado, de que você foi injustiçado, esse sentimento de medo, eu não consigo, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir dar conta disso, está aí dentro ainda. Não adianta você aprender os 5 passos, não adianta você aprender a forma de, se você não vencer, primeiramente, essa situação. Eu quero te dar um exemplo, contar uma história de um homem que ele sai da sua casa, ele começa a caminhar e quando ele passa assim pelos primeiros arbustos, ele dá de cara com um leão. E aí ele volta correndo e fica dentro da casa dele. Mas ele quer sair, ele quer alcançar o outro lado, ele quer ver o que tem lá do outro lado do rio. E aí ele pega então, sai pela porta do fundo, e ele sai correndo, passa pelo outro lado da casa, e quando ele chega no rio, ele dá de cara com o jacaré. E aí ele volta correndo para casa. E aí ele fica ali, com medo. E agora o que eu faço? Lá tem um leão, lá tem um jacaré. E ele fica ali dentro da casa. Aí vem uma cobra venenosa, que está escondida no telhado, que está escondida na casa dele e pica ele. Assim somos nós. Porque o maior inimigo não é aquele que está lá fora. Não é eu ter que enfrentar aquele chefe, não é eu ter que enfrentar aquela situação nova. Muitas vezes o meu maior inimigo que me faz perder, que me faz morrer, né, não ter fruto, é o que está dentro de mim. Aquele homem, ele não foi devorado pelo leão lá fora. Ele não foi devorado pelo jacaré lá fora. Ele foi picado pela cobra que estava dentro da casa dele. E muitas vezes o que te impede de crescer não é o que está fora. Não é aquela pessoa que te persegue lá no trabalho. Não é aquela pessoa que... São sentimentos que estão aí dentro de você. Medos, temores, palavras que foram lançadas, solidificadas dentro de você, de que você não daria certo, que você não daria fruto, que você não cresceria, que você não desenvolveria. Deus nos chamou para que nós pudéssemos amadurecer e crescer. Mas existe um outro homem chamado Erickson, que ele diz que o desenvolvimento humano ele passa por algumas crises. E que eu tenho que passar por essas crises. Dependendo de como eu passo por essas crises, vai definir como eu vou ser lá no futuro. E aí tem várias crises. Quem participou aqui do curso de Transformados para Transformar, o Leandro falou muito dessas crises. Crise de identidade, né? O que mais? Enfim, tem vários nomes aí que agora eu não me recordo. Nós temos etapas na nossa vida que a gente tem que enfrentar essas crises, porque a crise é que me faz crescer. É a crise que me faz avançar, é a crise que me faz ultrapassar os meus limites. O que é crise? Eles quiseram transformar para transformar, sabe o que é crise, porque o Leandro falou muito, bateu muito nessa tecla. O que é crise? É uma situação que eu não tenho recurso para resolver. Seja ela emocional, seja ela financeira, seja um recurso, seja qual recurso, saúde, eu não tenho aquele recurso para resolver, então eu estou em crise. Quando eu chego na adolescência, é a crise da identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Preciso ter a minha identidade. Vamos falar sobre identidade. Você sabe quem você é? Você conhece a sua personalidade? Identidade, personalidade, caráter, está tudo interligado. Você sabe quem você é? Quem é você? Ah, eu sou aquele burro que meu pai falou que eu era, que eu não sabia resolver matemática. Ah, eu sou aquele menino que meu pai falou que eu tinha que tirar 9,5, pelo menos eu tirava 7. Então eu vou dar você um 0 à esquerda. Ah, eu sou aquele que nasceu para não ser feliz. Descobrir a nossa identidade. Nós vamos descobrir quem nós somos. A ausência de um pai, a falta de um pai, ou de pais podem trazer muitas coisas, desenvolver muitas coisas na nossa vida. Podem trazer muitos distúrbios, distúrbio de personalidade. Quando os pais não
desenvolve a tarefa que eles tinham de cuidar dos filhos como deveriam cuidar. Então, grande parte do que nós temos hoje, grande parte daquilo que nós chamamos de crença hoje, quem nos deu? Foram nossos pais. E quando eu falo crença aqui, eu não estou falando de religião, estou falando daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio, daquilo que eu sou. Quando alguém me entrega alguma coisa, se eu não acreditar em mim, eu vou falar, não, passa para a Rose, deixa que a Rose faça. Grande parte daquilo o que nós somos como pai, como mãe, como tio, enfim, como pastor, como nós aprendemos com os nossos pais. É esta que Deus quer consertar em nossas vidas. É isso que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Deus quer consertar aquilo que está equivocado, aquilo que foi engano, aquilo que alguém falou para você que é mentira. Só que meu pai falou isso, mas meu pai falou no intuito que eu crescesse. Eu vou provar para o meu pai que eu não sou burro. Eu vou fazer aqui o exercício de matemática. Só que veio aquele enganador mor e ficou na minha orelha falando, não, você é burro mesmo, você não consegue. E eu acreditei nisso. E aí esse enganador mor foi lá e usou outro colega. E aquele colega falou, o Fernando é burro mesmo, o Fernando não vai dar certo. E eu fui acreditando nisso. Quando Deus diz aqui que quer derrubar esses muros, é essas mentiras que nós construímos durante o nosso desenvolvimento. É essas coisas que estão te impedindo de crescer. Você pode buscar aí o mágico. Às vezes eu estou ali vendo algumas coisas no YouTube e aparece lá um negócio, o cara mostra lá o celular, diz, olha qual é a minha conta bancária, e é só de... Vem aprender comigo como ter uma conta bancária desse jeito. Será que se eu aprender uma metodologia, apenas aprender uma metodologia, eu vou chegar naquele lugar? Mas se eu não vencesse esse medo, essa timidez que eu tinha, poderia aprender todo e qualquer tipo de metodologia. Porque existia dentro de mim uma cobra que me picava, muitas vezes que me impedia de chegar ao propósito de Deus para a minha vida. E ainda muitas vezes me pica. E ainda muitas vezes me impede. Porque como eu falei, havia situações na minha vida que meus pais contribuíram muito para que eu fosse introspectivo, tivesse medo de falar com as pessoas, medo de enfrentar. Então eu era daquela criança que ficava na sala de aula. Eu sentava lá e ficava quietinho, tipo daquele para que ninguém me visse. Só que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E é esse propósito que Deus quer que você alcance. Há sentimentos, há situações, como eu falei, que aconteceu na minha relação com meu pai, que me desenvolveu outros sentimentos como revolta, outros sentimentos como rejeição. Eu falei aqui para vocês, eu me sentia rejeitado quando meus pais brigavam e diziam que estavam casados porque eu havia nascido. Gerou dentro de mim um sentimento de rejeição e por muito tempo esse sentimento me impediu de alcançar o propósito de Deus, porque era assim que eu olhava para todo mundo. Meu pai e minha mãe estão me rejeitando, imagine os colegas no trabalho. Imagine a igreja. Eles não gostaram do esboço que eu trouxe, eles não gostaram da palavra que eu trouxe. E havia um sentimento de rejeição dentro de mim. Por outro lado, havia situações que desenvolveu em mim sentimentos de revolta. E nessa noite, é isso que Deus quer falar com você. O que está impedindo você de crescer? Que sentimento? Outra coisa que eu tinha era carência de afetividade. É outra coisa que impede o nosso crescimento. Sentimento de revolta, sentimento de rejeição e carência afetiva. E o diabo adora
pegar esses 3 para criar raízes profundas em nossos corações e assim nos impede de crescer, de alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Quais sentimentos tem no teu coração? Porque são esses sentimentos que talvez seja a sua cobra que está te impedindo de crescer. Esse sentimento de rejeição, durante toda a minha vida eu colocava uma paredinha lá, um tijolinho. Toda vez que eu tinha que enfrentar alguém, eu voltava para trás, era mais um tijolinho que eu colocava. Toda vez que alguém falava o meu nome, que o meu rosto ficava vermelho, minha orelha queimava, e eu não queria ser visto, eu não queria falar, eu não queria aparecer, era mais um tijolinho que eu colocava. Cada vez que eu sentia que eu não conseguia alcançar aquele local, que era o meu propósito, que eu ficava revoltado, que eu ficava jogando a culpa no meu pai, na minha mãe, nos meus tios, era mais um tijolinho que eu colocava. Somente quando Deus veio e quebrou esses muros, esse tijolo, e eu percebi, e eu entendi que o maior inimigo meu era eu mesmo. Porque era eu que estava me impedindo de crescer, era eu que estava impedindo de desenvolver, era eu que estava impedindo de alcançar o propósito, não era ninguém. Porque quando eu aprendi Gênesis capítulo 1, que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é criativo, então eu posso ser criativo. Deus venceu todas as guerras, todas as batalhas, e eu aprendi que foi colocado na terra alguns homens, como pastores, mestres, evangelistas, professores, médicos, tutores, líderes no emprego, foram pessoas designadas por Deus como autoridade para que eu pudesse ser moldado segundo o propósito de Deus, para chegar ao propósito de Deus, e eu fui deixando que essas pessoas me moldassem, que essas pessoas me direcionassem, eu fui caminhando. Eu fui saindo da estagnação. Eu fui saindo da paralisação. E é isso que Deus quer que você faça hoje. Eu começo a identificar que sentimento tem no meu coração. Mas esses são as raízes. Revolta, rejeição, carência afetiva, sentimento de culpa. São sentimentos? Lembra que eu falei que eu achava que eu era o culpado? Que o casamento do meu pai e da minha mãe não dava certo? E são esses sentimentos que nos impedem de crescer. Eu queria que você, nesse momento, você começasse a pensar nisso. Que sentimento há no teu coração? Talvez você não vá, mas há alguma área que talvez você tenha medo. Alguma área que você se sinta rejeitado. Nós vamos falar sobre identidade, nós vamos falar sobre ansiedade, nós vamos falar sobre rejeição. Mas hoje, eu quero que o Espírito Santo de Deus te ajude a pensar de que sentimentos há no teu coração. Ah, pastor, eu não tenho nenhum sentimento. Que bom. Glória a Deus. Mas se você veio aqui, é porque você sabe que tem alguma coisa que está te pedindo de crescer. Você não veio aqui à toa. Você veio porque você quer crescer. E você precisa crescer. Mas o primeiro obstáculo que você precisa derrotar é você hoje. É derrubar esses muros, que parece que está tudo bem. Não está bem. Deus quer trabalhar na sua vida. Você coloque de pé no seu lugar. Deus quer trabalhar no teu coração hoje. Deus quer tirar a rejeição do teu coração. Deus quer tirar essa carência afetiva do teu coração. Sabe por quê, querido? Deus tem um amor ágape por nós. Deus não quer que você tire a 10 para Ele te amar. Deus não quer que você seja perfeito para que Ele te ame. Ele te amou primeiro. Porque Ele sabe o potencial que você tem. Você talvez não saiba. Talvez você não saiba, mas Deus sabe qual é o potencial que você tem. Deus quer desenvolver esse potencial. Mas é você que precisa vencer esses limites. É você que tem que permitir Deus te conduzir. Conhece a história de Gideão? Deus chama ele para algo e ele diz, não, Senhor, não, eu sou
menor da minha família. A minha família é a menor de Israel. Quais os sentimentos que havia nesse homem? Deus chama Moisés para libertar Israel do Egito. Não, Senhor, eu não sei falar. Sou meio gago. Imagina que eu vou falar com o faraó. Deus não chamou esses homens à toa. Deus chamou porque sabia qual era o potencial na vida deles. Porque Ele mesmo havia criado ele. Ele mesmo havia gerado. Não foi isso que Ele falou para Jeremias? Eu te escolhi desde o ventre. Deus te escolheu, Deus tem um propósito para a sua vida. Só que os muros que você precisa derrubar hoje são esses sentimentos que estão te prendendo há anos. Eu não vou revelar. Eu não vou falar qual é o sentimento. Eu não vou até você e falar, olha, esse sentimento. Não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E desde o primeiro minuto que eu comecei a falar, Deus começou a falar com alguns aqui. Deus mostrou qual é o sentimento de rejeição, sentimento de revolta. Deus quer tirar isso do seu coração. Deus quer tirar isso da sua vida. Permita que Deus tire isso da sua vida agora. Peça que o Senhor, que o Espírito Santo te leve numa retrospectiva da sua vida e vê de situações e várias situações que te impediram de crescimento. O que foi o medo? Deus quer tirar esse medo do teu coração. Não, Gideão, você é homem valoroso. Eu estou com você. Josué, vai conquistar a terra. Seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. O único que pode impedir você de crescer é você mesmo. O único que pode impedir você de desenvolver é você mesmo. Não importa. Seja qual área for. Como mãe, como esposa, como pai, como um profissional, como médico. Seja qual for. Você pode desenvolver. Se você voltar, se você regredir, a cobra vai te picar, vai te impedir de novo. Então não tenha medo agora de falar, Senhor, tira isso do meu coração. Nós estamos falando, nosso tema do mês é de cura interior, de cura emocional. Eu tenho certeza que cada um de nós tem uma área que precisa ser curada em nossas emoções. Quem aqui não teve um professor ou alguém que nos feriu, alguém que nos magoou, que não acreditou em nós e que isso te traz dores ao teu coração? E você tem até acreditado nessa pessoa, naquilo que ela falou, realmente eu sou assim. Não, Deus quer que você ouça o que Ele tem para você. Ele quer que você se atente e alicerce a sua vida naquilo que Ele falou para você. Porque esse é o propósito da sua vida. Que Ele tem para você. Eu quero orar por você nessa noite. Não vou pedir para ninguém te abraçar, mas eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus te abrace agora. Se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Se sinta envolto pelo poder do Espírito Santo. Talvez seu pai estava ali presente fisicamente, sua mãe estava presente fisicamente, mas nunca disse parabéns, estou orgulhoso por você, estou feliz por você. Mas Deus hoje quer falar ao teu coração, filho, filha, eu estou alegre, eu estou orgulhoso, porque você deu o seu melhor. Eu sei que ainda não é o local, eu sei que ainda não é o momento, eu sei que ainda não é o estágio, nem o nível que eu preparei para você, mas eu já estou orgulhoso. Porque eu sei quantas tempestades vieram contra você. E você resistiu. E você ficou firme. E você deu o seu melhor. O Senhor quer te parabenizar hoje. Porque você é um filho querido do Senhor. O Senhor hoje quer te dar colocar o anel no seu dedo. Como fez com o filho pródigo. Talvez você se afastou de Deus, deixou Deus porque eu não consigo ser perfeito, eu não consigo tirar boas notas para o Senhor, eu não consigo ser exemplo. Deus te amou incondicionalmente. Não importa quanto você errou, Deus te ama. Deus te ama. Não importa quantas vezes você falhou, não importa quantas vezes você caiu,
Não importa quantas vezes você duvidou, Ele te ama. E Ele te chamou para esse primeiro momento, para esse primeiro tempo, para que você começasse hoje a tirar esses tijolos. Eu não sei qual é o tijolo. Eu sei quais foram os tijolos que foram colocados na minha vida. Posso identificar aqui, citar vários, desde os meus pais, professores, tios, avós, líderes, que de alguma maneira, com alguma palavra, às vezes na tentativa de me fazer subir, me fez eu descer. Mas eu entendi que o problema estava aqui. Eu primeiro precisava mudar aqui, né, o meu coração, ou seja, a minha mente. Guarda, antes de tudo, guarda o teu coração, porque de lá provém toda a vida. Guarda a tua mente. Guarda as suas emoções. Se esses sentimentos prevalecerem na sua vida, eles vão criar raízes. Deus hoje quer destruir essas raízes de amargura, de ressentimentos, de revolta. Eu queria que você colocasse e falasse: Senhor, tira isso de mim. Do jeito que você quiser. Voz alta, voz baixa. Senhor, tira esse sentimento de medo, esse sentimento de procrastinação. Lembra que eu falei de procrastinação? De deixar as coisas para depois. Por medo, às vezes, porque é inseguro. Nossa, tinham tantas coisas que nós podíamos tratar hoje. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. De sentimentos. De sentimentos de impossibilidade que te impede de crescer, de avançar. Deus quer que você tire isso da sua vida hoje. Que você derrube esses muros. E a partir de hoje, você começa a construir um muro com o prumo de Deus. Porque Ele quer que você chegue à estatura do varão perfeito. Para você que entrou aqui se sentindo fracassado com Deus, no Salmo 103, no verso de número 17, diz assim: mas o amor leal do Senhor, seu amor eterno, está com os que temem, com os que o temem, e a sua justiça com o filho dos seus filhos. Eu marquei certo. É esse versículo. É o versículo que diz: as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Não importa quanto você errou, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Amém? Você começa a tirar a derrubar essas paredes que impedem o teu coração. Pai, quero apresentar as nossas vidas ao Senhor nessa noite. Sei que houve muitos falsos profetas. Não estou dizendo aqui, Pai, que pessoas falaram porque realmente queriam nos ferir, nos impedir de crescer. Não, talvez foi na tentativa de nos fazer melhor, na tentativa de nos fazer crescer, mas foram palavras que entraram na nossa alma, no nosso coração e nos impediram de crescer. Quero orar, Senhor Deus, que essas palavras que entraram na vida dos teus servos, dos teus filhos hoje, caiam por terra. Que eles começam a ter a liberdade hoje, de eles buscarem a tua paternidade, de buscarem a tua identidade, que suas emoções sejam curadas, saradas, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, quero que você saia daqui pelo menos com isso, com uma certeza no seu coração, de que hoje você começou a derrubar paredes que te impediam de crescer. Esses sentimentos talvez estejam enraizados, ou a raiz desses sentimentos, do que impede de você crescer, esteja na rejeição, no medo, na insegurança. Tem tantas outras coisas que nós poderíamos falar nesse dia.
Mas infelizmente o tempo não dá para tudo isso. Mas nós vamos falar de algumas coisas importantes, como identidade, como ansiedade. Deus quer te livrar de todas essas coisas. Deus quer curar totalmente as suas emoções. Se o Senhor falou com você nessa noite, dê um grande aplauso ao Senhor. Eu te espero no domingo. No domingo nós vamos falar sobre ansiedade, é isso, né? Segundo tema? Não lembro agora de cabeça. Eu te espero aqui domingo, para que a gente possa refletir também nisso. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Né? Vá na paz do Senhor. Que você guarde tudo isso que você ouviu no teu coração. Estude, leia, né? E tenta buscar aí esses sentimentos e se desfazer desses sentimentos, abandonar esses sentimentos, deixar para trás esses sentimentos como nós falamos no domingo. Tá bom, querido? Deus te abençoe e até domingo.